Tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Vamos então para mais uma aula de língua portuguesa, aquela disciplina que eu sei que vocês amam. Nós sabemos que vocês gostam muito dos textos. Então, professora Alessandra, com vocês. Professora Márcia. E olha só, a nossa intérprete maravilhosa, Aldelina Rabelo. Certinho? Então, vamos lá para a nossa aula 60. Aspecto da sintaxe na norma padrão, crase, parte 2. Como sempre, a gente inicia a aula com um texto de Manuel Bandeira, Porquinho da Índia. Quando eu tinha 6 anos, ganhei um porquinho da Índia. Que dor de coração me dava, porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão. Levava ele para a sala, para os lugares mais bonitos, mais limpinhos. Ele não gostava. Queria era estar debaixo do fogão. Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas. O meu porquinho da Índia foi minha primeira namorada. Olha só, né, esse poema de Manuel Bandeira. Então, amadinho, você conhece? Você já viu um porquinho da Índia? Muito parecido com preá. Tem gente que diz que é o mesmo, né? Preá e porquinho da Índia. Eu ainda não vi um porquinho da Índia, não. Não, eu só vi preá mesmo. Então, vamos lá em tom de conversa. O poema é completamente assimétrico, não obedecendo a nenhum padrão de versificação, sendo os versos intitulados como livres. Logo, no primeiro verso, é possível observar que a temática do poema se encontra no passado, em uma lembrança aparentemente longínqua e distante, propondo que o porquinho da Índia já não existe no aspecto real. Agora você, amadinho, né, você vai apontar no poema 2 aspectos de estilo que esteja relacionado ao tema de infância. Você retoma lá o poema e procura esses 2 aspectos. E outro ponto, qual é o elemento comum entre a experiência infantil e a experiência mais adulta presentes no poema? Beleza? E vamos conhecer um pouco de Manuel, nosso Manuel, né, Bandeira. Olha lá, Manuel Carneiro de Souza Bandeira, né? O nosso Manuel Bandeira. Bandeira Filho. Foi um dos maiores autores do modernismo brasileiro, fazendo parte do grupo de autores mais importantes da primeira geração. A sua poesia é peculiar, seu estilo é simples e direto, porém não é simplista nem rude. Foi um poeta lírico, tendo sua temática centralizada em temas universais e do cotidiano. Então aí, Manuel Bandeira, né? Exato. E quando nós falamos geração do modernismo. Isso, do modernismo, vocês lembram que nós falamos bastante sobre aquela quebra. Lembram? Não tinha um padrão, vamos quebrar com o passado. E aí ele vem com um tema livre, solto. Criando a sua própria identidade. Exatamente, Manuel Bandeira. Então, a nossa árvore do conhecimento com a temática da aula, né? Crase, já iniciamos. Vamos até conversar um pouco para relembrar da aula anterior, que foi crase, parte 1. Estudamos aqui onde é necessário o uso da crase, né? O acento grave, né? O acento indicativo de crase. Mas o que é crase? Lembram o que é crase? Quando nós falamos que a junção é a fusão de que eu tenho um A com outro A, vou juntar ali e aí forma a crase, né? E a crase, né, para dizer que houve, tá lá a crase, é necessário utilizar o acento grave. Não confunda com o acento agudo, tá? Existe uma diferença. É o acento grave. Grave mesmo, é muito grave. Falar também que o acento é crase, tá bom? Então, vamos lá de olho na tela. Nós temos aqui o seguinte, ó. Armazene aí no seu HD. A palavra crase é oriunda do grego
crase. Significa ação de mistura, fusão de sons. Assim, ao processo de contração de duas vogais idênticas, dá-se o nome de crase, que em língua portuguesa deve ser assinalada com acento grave. Olha aí. Só reforçando a aula anterior, para vocês não esquecerem. Falou em crase, vão lembrar da fusão e do acento grave. Exato. Então, vamos aqui, né? O que fala nesse primeiro ponto, nesse item aqui? A crase ocorrerá sempre que houver regência verbal ou nominal que exija a preposição a. Então, vejam aqui o exemplo. Chego à escola muito cedo. Então, o que você tem aqui? O verbo chegar. Vou usar a canetinha. Vamos para recordar aqui. Cadê a canetinha? Vou colocar a cor azul, que meu mundo é azul. Eu tenho o verbo chegar. Ele exige a preposição a. Nós estudamos a regência verbal. Aí você vai, verbos que chega a algum lugar. Então, eu tenho este aqui, vou colocar para cá. É primeiro o a da preposição, que o verbo chegar exige, mais o a aqui. Eu tenho o quê? A palavra escola. Escola é uma palavra feminina. Admite o artigo. Então, este primeiro, preposição, e aqui o artigo feminino, tá bom? Então, o que acontece? A mais a, ó, crase a, né? Acento grave aí representando. Preferia isto, aquilo. O verbo preferir, olha bem, amadinha, é verbo transitivo direto e indireto. Ó, quem prefere, prefere alguma coisa a algo, né? O que aconteceu? O que apareceu aqui? O verbo preferir admite o a e eu tenho um pronome demonstrativo. O que acontece, amadinho? Olha aqui, letras iguais. Então, você coloca e o acento grave também. Vou apagar para não ficar bagunçado, dando sequência. Se ocorrer a combinação da preposição com o artigo na forma de aos, ocorrerá crase. E aí, pessoal, são muitas observações. Na primeira aula sobre crase, vocês viram que ali nós temos palavra diante de palavras femininas, só que vocês não podem confundir. Coloca aí no cantinho do caderno cada detalhe passado sobre a crase. Olha aqui o exemplo. Tenho aversão ao barulho daqui. Olha só, substituindo a palavra barulho, que é masculina, por bagunça. O que acontece? Olha a mudança aí. Tenho aversão à bagunça daqui. Olha como o a aparece lá. Exato. Aversão a quê? Olha a regência. Aversão a quê? A bagunça. Então, a preposição que a palavra aversão pede, exige a preposição a, e bagunça é uma palavra feminina, admite o artigo a. Ela tem intolerância ao leite. Ó, a palavra é intolerância, né? A leite é uma palavra masculina. O que aconteceu? Eu tenho um a preposição, mas o artigo masculino. Fazendo a troca, a substituição, leite por lactose, como é que fica? Olha lá, ela tem intolerância à lactose. Você sai do masculino, vai para o feminino e automaticamente a crase aparece. Perceberam? Então, o que a gente falou na aula anterior? Se você está com dúvida se a palavra feminina vai receber o acento grave, o que você troca? Troca para uma palavra masculina. Caso fique com ao, é porque ocorrerá a crase no feminino. Não ocorrência de crase. Vamos prestar atenção aqui nesse detalhe. Diante de verbos
Não. Não utiliza crase. Exato, tá aqui, Olha ó. aí o exemplo. Chegou a bater na mesa. Então, nós temos aqui o verbo bater. Ele está no infinitivo. Ó, então esse azinho que está aqui é preposição, tá? Verbo não admite o artigo a. Então, o a que aparece, a função é de preposição. Olha o outro exemplo. Ana começou a gritar. Gritar também é verbo. Então, este a é preposição. Eles começaram a aprender inglês. Mesma coisa acontece na terceira oração. Então, aqui todas, né? Aqui classificam com preposição. Então já sabe, diante de verbos não vai crase. Olha a musiquinha aqui para vocês. Vamos lá. Não se utiliza a crase diante de quê? Verbo. Diante de verbo não se utiliza a crase. É umas. Diante de palavra masculina não se utiliza a crase. Olha aí. Ei! Palmas. Palma aí a pessoa. Vamos embora. Diante de palavras masculinas, conforme a canção, né? Não se utiliza crase. Então, temos aqui, ó. Compraram tudo a prazo. Olha só, a palavra prazo. O prazo, ó, do vencimento chegou. Olha aqui, ó. Esse azinho aqui é preposição. Então já Sem sabe. crase. Por que não tem? Porque é uma palavra masculina. Refiro-me a José. Olha, você sabe que o verbo referir-se, ele exige a preposição a, né? Estudamos lá na regência verbal. O que aconteceu? Ó, a José, José é nome masculino, então esse a é preposição. Andei a cavalo. A mesma coisa acontece Mesma aqui coisa. também. Cavalo, eu falo o cavalo. Por que tá aqui esse a, professora, cavalo? Porque esse a aí é preposição. Exatamente. A maneira que ele usou. Então vejam, não se usa crase diante de verbos, diante de palavras masculinas. Vão anotando aí no cantinho. Então, diante de palavras masculinas, não se utiliza crase. Pronto, já aprenderam. Não vou esquecer mais crase. Ai. Diante de artigo definido terceiro ano. Vocês lembram lá dos artigos definidos? Definido, indefinido, lembram? Então, vamos lá. ver aqui, ó. Aqui nós temos o seguinte, né? Na verdade, é o artigo indefinido. A pessoa esqueceu de colocar aqui. É indefinido. Ai, que coisa, letra feia, professora. Presta atenção, Madiana. Não é para prestar atenção na minha letra. É aqui, ó. O artigo indefinido. Olha lá. Uns e umas, né? Lembrando lá do artigo indefinido. Eu estava a uma distância razoável. Você identifica o artigo indefinido e aí você sabe que ali não vai se utilizar a crase. Jamais assisti a uma peça tão fraca. Olha lá o artigo indefinido. E aí, terceiro ano, é importante que vocês realmente lembrem, porque como é que eu vou saber identificar, colocar ou não, se eu não lembrar dos artigos definidos, indefinidos, singular, plural, tá bom? Uma atividade, um conteúdo puxa o outro. Exatamente. Aí você faz a pergunta, então, pra que esse azinho aí, professora? Por que tem esse a? Por causa do verbo assistir aqui, ó. O assistir no sentido de ver, presenciar, ele exige a preposição a, tá certo? Esse azinho aqui é preposição, beleza? E o uma é artigo indefinido. Temos mais com a palavra distância, quando não está especificada. Opa, tá? deixa eu voltar então, aqui. nós temos, não utiliza diante de verbo, palavras masculinas, artigo indefinido, e aí com a palavra distância, quando não está especificada. Ele ficou à distância. Olha só, então não dá a distância, se tivesse a distância de 2 metros, aí já ia mudar, tá certo? Não especificou, então sem o acento indicativo de crase. Ficamos a grande distância.
Então, entenderam aí, amados? Não está especificada, não precisa utilizar crase. Diante de artigo agora definido. Eu estava a uma distância razoável. Analise aqui. Definido, será que ali realmente está o definido? Né? Percebam. Olha lá. Mais uma vez. Eu estava a uma distância razoável. Artigo indefinido. Então, não utiliza crase. Jamais assisti a uma peça tão fraca. Segue o mesmo exemplo de cima. Mas, se tiver com a palavra distância e essa for especificada, ocorrerá crase. O menino ficou à distância de 100 metros, como aconteceu aqui, ó. Agora mudou, perceberam? Aqui, distância, qual a parte que está especificada? Aqui, ó, de 100 metros. Então, ocorre, né, o acento indicativo de crase. Na primeira, não está especificado, não precisa. Se tiver especificado, necessita. Bem fácil? Ok. Nós temos aqui o seguinte. Para você tomar nota, amado, vamos lá. Antes de pronomes pessoais de tratamento e indefinidos, temos aqui os exemplos. Mostre a ela a resposta. Agora, você sabe identificar os pronomes pessoais, pronomes de tratamento, pronomes indefinidos? Vou mostrar aqui, ó, para vocês. Mostre a ela a resposta. Aqui eu tenho o pronome pessoal, tá certo? Ela. Mostre a quem? A ela. Então, esse azinho aqui, a é preposição. Mostre a ela a resposta. Esse a aqui já tem outra função, que é de artigo. Certo? Agora, no segundo exemplo. Pedi tal coisa a vossa senhoria. A vossa aqui, ó, pediu o quê? Tal coisa. A quem? Olha aqui, esse aí é preposição. Tá? E sempre você vai fazendo a pergunta ao verbo. Aí você vai ter que identificar se o verbo é transitivo, se vai precisar ou não de complemento. Beleza? Se for transitivo indireto, tem ou não tem preposição? Se for direto, tem ou não tem preposição? Podem vir precedidos de a, olha lá, né, com a crase. Os pronomes de tratamento senhora, senhorita, madame e dona. Então, este último, quando antecedido de quê? Do adjetivo. Aí você vai ter, ó, sempre puxando uma coisa, estudando a classe gramatical, as classes de palavras, né? Gente, não tem como você passar com as regras da crase se você não lembrar das classes gramaticais. Olha aqui, nós estamos falando de quê? Já falamos do artigo indefinido, agora vem os pronomes pessoais, percebem? Então, o terceiro ano é aquele momento de revisão de tudo aquilo que vocês já viram durante toda a vida escolar, tá? Certo. E aí dá para seguir. Agora nós temos aqui, entreguei isto à senhora Josefina. Olha só, aqui a senhora Josefina. Eu tenho o pronome aqui de tratamento, ó, com acento indicativo de crase. Apareceu o adjetivo, ó, e referiu-se à simpática Dona Augusta. Se refere a alguém. Tomaram nota? Então, só reforçando. Diante de pronomes pessoais, não tem. Diante de pronomes de tratamentos, também não tem. Diante de pronomes indefinidos, não tem. Como no caso aqui, dei o livro a alguma aluna. Alguma é pronome definido. Ela não revelaria o nosso a ninguém. A ninguém é pronome indefinido. Quando falo nosso, é o quê? Pronome possessivo. Vamos adiante. Diante das palavras casa e terra,
se não estiverem determinadas. Então, são casos proibidos, né? Que não ocorre crase. Olha lá, irei à casa logo. Então, quando fala assim, casa minha, não tem crase, mas as casas dos outros têm. Então, aqui o verbo ir, né? Ele exige a preposição a. Ó, irei à casa logo, tem a minha casa. Então, esse azinho aqui é só preposição. Voltei a casa porque esqueci os livros, tá bom? Mas preste atenção aqui, ó. Olha a diferença aqui. Irei à casa de meus tios. Agora já muda o exemplo, perceberam? Irei à casa de quem? De meus Olha lá, tios. de meus tios. E ela tá o quê? Determinada. Então, eu não falei que a casa dos outros tem crase? Então tá aqui, ó. Exato. Voltei à casa dele porque esqueci os livros. Exato aí. Da mesma forma. A tripulação chegou à terra. Olha, no sentido de a bordo, né? Oposição, ó. Aqui, terra firme. Os marujos foram à terra firme. Não tem crase. Mas se for referente à terra, né? A cidade, Uma a terra mais natal, específica. aí é necessário o uso da crase. A tripulação chegou à terra dos sonhos. Olha só. Já mudou aqui. Já é o local. Irei à terra natal. Olha só, já não tá no sentido de a bordo, né? Vamos aqui para outros exemplos, né? Outras regrinhas. Agora, em locuções com palavras femininas repetidas. Ó. Falando assim, palavras repetidas não tem crase. Então, e essas são do dia a dia, percebam. O remédio ia sendo administrado gota a gota. então qual é a palavra, qual é a locução, né, feminina? Aí eu tenho assim, gota, gota. Aí você fala, ai, professora, você não falou que diante das palavras femininas tem crase? Mas só o que aconteceu? Repetiu a palavra gota a gota e não a necessidade de colocar crase. Finalmente, eles se viram cara a cara. Segue o mesmo exemplo, duas palavras femininas repetidas. Então, neste caso, não vai crase. Com nomes de personagens históricas ou mitológicas. Aí vocês vão cobrar lá dos professores. Quais são os professores de história de você mesmo? Sabe o nome? Ah, Beto, Loures. Isso. Então nós temos aqui, ó. Refiro-me a Joana d'Arc. Agora eu quero saber quem foi Joana d'Arc. Vamos pular essa parte. Quem foi Joana d'Arc? Eu sei que foi personagem da história. Ai, mas acho que eu gazetei. Mentira. Eles prestavam homenagem a Afrodite. Agora, Afrodite, quem é que não sabe quem é Afrodite? Deusa da beleza. Quem é Afrodite aí da sala, amadinho? Vamos escolher agora. Toda sala tem uma Afrodite, né? Vamos lá, então. Quando o A está antes de palavras no plural. Isso daqui a gente já falou na aula anterior. Vamos reforçar que não pode, não deve. Só falava a pessoas de bom senso. Quando fala assim, o A está no singular e diante dele tem uma palavra que está pluralizada, ou seja, a palavra no plural, não tem crase, tá bom? Porque a palavra está no plural e o A continua no singular. O que é isso daqui? Qual? Isso daqui é uma preposição, amado. Caso o pronome possessivo seja empregado com valor de substantivo, a crase é necessária. Então, não né? tá. Olha lá. Vamos ver aqui na questão facultativa. Vamos ver primeiramente essa questão
quando a crase é facultativa, vai acontecer Pode ou não. Com pronome, aparecer com pronome possessivo, a crase, e pode deixar de aparecer. Então, você pode usar essas duas formas. Ó, contarei tudo à minha irmã. Ó, se você quiser, eu quero colocar o acento grave, porque eu gosto de acentuar as palavras. E aí você lembra da questão do pronome possessivo. Aí você precisa lembrar. Qual é? Minha. Minha irmã. Falei a sua secretária. Olha aqui, ó. Cadê o pronome? Sua. Que mais, né? Então, diante de pronome possessivo feminino no singular. Então, pode ou não ter, fica a sua escolha, né? Opcional, se coloca ou não crase. Agora, dei flores à minha mãe e à sua. O que aconteceu, né? Aqui vem essa justificativa. O que está dizendo aqui no quadrinho? Caso o pronome possessivo seja empregado com valor de substantivo, a crase é necessária. Então, aqui eu posso deixar optativa, mas já nessa daqui, não. É obrigatório. Tá certo? Agora, diante de substantivos próprios femininos, apresentarei você a Carla. Viu só? A Carla. Eu posso usar Carla, né? Com acento, no caso grave, né? Com acento indicativo de crase. Ou não. Tá certo? Direi isso a Luciana. Mesma coisa. Aí repete. Ofereceram um novo emprego à Bia. Então eu posso usar. Caso eu deixe sem, olha só, sem o uso, né, do acento grave, o que acontece? Isso daí vai ser a preposição, tá bom? Então, vamos aqui agora, depois da preposição até. Vamos até a praça. Ou vamos até a praça. A greve deve durar até a semana que vem. Ou a greve deve durar até a semana que vem sem um acento indicativo de crase. Exato. Beleza? Então, com até também fica facultativo, tá bom? Então, preste atenção, tem algumas, se aparecer a preposição, não tem, mas no caso aqui, o até tem. O que mais que nós temos por aqui? Antes das palavras Ásia, África, Europa, França, Inglaterra, Escócia, Espanha e Holanda. Então, apareceram. Então, pode aparecer com crase ou não. Então, nós temos aqui, ó. Retornarás à França. Voltará. Ó. Irei à França. Voltei da França. Quem lembra da musiquinha da aula anterior? Lembra? Da última aula. Tem uma música também para esse aí. Ó, volta da tem crase. Volta de crase pra quê? E até a gente vê, eu não uso muito com vinda, tem crase. Vinda fica esquisito, né, Madinho? Vinde, crase pra quê? Fica só ruim. Eu prefiro falar assim, volta da tem crase, volta de crase pra quê? Aprendam aí essa música, aí você não esquece nunca mais. Vou a Santa Catarina. Moro em Santa Catarina. Vou à Bahia. Vivo na Bahia. Voltei de Santa Catarina. Viu só? Voltar de não tem crase, tá bom? Voltar da tem crase. Então, aqui no caso, vou à Bahia, voltei da Bahia. Tanto que aqui, ó, né, apareceu o azinho aí, né, que é o em mais a, formou o quê? O na. Então, vão tomando nota, amados. Artigo. Relembrando aqui os artigos. Usado antes do substantivo feminino e diante de alguns pronomes concordando em número
E aí falamos sobre singular e plural. A menina. A rua. A felicidade. A saudade. E aí agora vem as casas. As tristezas. E as belezas. Então, o que aconteceu? Aí você vai puxar aquele outro conteúdo que foi estudado, que é relacionado a nome, que é a concordância nominal, né? Qual é a regra? Qual foi o conceito que você criou de concordância nominal? Ó, concordância nominal, qual é a regrinha? Bia, Vitória, Lucas, que mais? O Carlos, Gabriela. Lá do professor Diniz. Eita, a turma da professora Tereza, da Rosane. Da Patrícia. Vamos lá, gente, vamos movendo aí, professor João Batista. Quando nós falamos aqui a menina, falando em concordância, para relembrar, eu posso falar as meninas? Até posso, né, pessoal? Mas nós sabemos que dentro da norma culta da nossa língua, não cabe, não é verdade? E olha só, aí também, como tá falando... Ou menina, né? Pode? Ou menina? Não pode, aí não faz a concordância. Se o artigo estiver no singular, ó, sempre fazendo a concordância com o nome, né? O nome tá no singular, o nome é do gênero feminino, então vou procurar o artigo feminino. Se o nome estiver no plural, o determinante também ficará no plural. Não confunda, amados, a artigo, a preposição e a pronome demonstrativo. Isso você só vai analisar dentro, né, da oração. Agora, as preposições, lembram? Quais são? Diante de outras palavras que não admitam artigo ou com as quais não concorde, indicando uma subordinação entre os termos. E aí nós temos aqui a partir, a começar, a João, a Pedro, a todas, a cavalo e a pé. O que foi falado sobre isso, né? Aqui o azinho que apareceu tem função de preposição. Mas por que a partir começar, eu tenho certeza que é preposição? Porque diante de verbo não admite o artigo a. Então, esse a que aparecer tem função de quê, amado? Preposição. Muito bem, Carlos, acertou. Agora eu tenho João e Pedro. João e Pedro é o nome masculino, né? Então esse a que apareceu é o quê? Preposição. Todas é o quê? É pronome. Não vai admitir o a. Então, esse a que apareceu e todas está no plural, é o quê? Preposição também. Cavalo e pé, palavra masculina, não admite o artigo a. Então, se a que apareceu é preposição. E tome nota. Oh, meu Pai eterno, agora vamos praticar? Não dei nem tempo, fomos direto? Ó, vamos praticar, voltando aqui para vocês, ó. Vamos praticar, sim, vamos colocar a mão na massa. Eu odeio filmes em que os leões comem os homens. Como um animal pode matar uma vítima inocente? Explique isso, a galinha que você comeu no jantar. Olha aí, né? A crase presente na fala do último quadrinho baseia-se na regra gramatical que prescreve utilizar crase. Então, A, antes de substantivo concreto. B, antes de palavra feminina regida pela preposição a. C, depois de pronome demonstrativo. D, depois de verbo transitivo direto. Ou E, depois de pronome demonstrativo. Então, analisem. Olha direitinho e aí lembrem de todas as regrinhas que foram colocadas para os senhores. Ó, explique isso à galinha que você, ó, tá fácil, comeu no gente. jantar. Você vai analisar só o último quadrinho, o último balãozinho, que é o pensamento do gatinho. Esquece os demais, foca ali no último e aí lembra. Olha lá, nós temos isso, a galinha. Então eu tenho a, né, a craseada, depois eu tenho galinha. Qual das alternativas? Será que é o substantivo concreto?
Será que é a B, antes de palavra feminina? Ou será que é pronome demonstrativo? O que vocês acham? Verbo Depois do verbo? direto? Ou pronome demonstrativo? A, B, C, D ou E. Nós temos aqui a letra B como gabarito, por quê? O verbo aqui, explique. O quê? Olha lá. Isso. A quem? A galinha. Então, aqui, ó, explica algo a alguém. Então, ele está pedindo um complemento. São dois complementos, um sem preposição e outro com a preposição. Claro que foi exigida aqui a preposição a. E galinha é uma palavra feminina e admite o artigo a. Certo? Foi fácil ou não? Quando vocês viram ali a palavra galinha, já lembraram, né? É uma palavra feminina. Isso, estamos diante de uma palavra feminina, automaticamente vai a casa. Então, amados, ficamos por aqui. Daqui a pouco, né, a gente retorna para nossa revisão. Até lá!